paz do Senhor Jesus, que a bênção de Deus possa estar sobre a sua vida em nome de Jesus. Primeiramente, eu quero dar as boas-vindas à nossa primeira aula da Escola Bíblica Teológica, ao qual nós vamos estar ministrando todos os domingos. Nós vamos estar trazendo um estudo para você a partir das 10 horas da manhã. Lembrando a todos vocês que esse curso está sendo gravado, amém? E aí ele será postado todos os domingos às 10 horas da manhã. Então será uma escola bíblica mais teológica, ao qual você vai estar aprendendo. E nós vamos estar expondo alguns textos aqui, explicando alguns textos, alguns contextos aqui para todos vocês, em nome do Senhor Jesus. Amém? Antes da gente dar início à nossa primeira aula da Escola Bíblica Teológica, eu gostaria de pedir para você deixar o seu like, deixar o seu comentário, que você compartilhe esse vídeo, e se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva, pois está tendo muita coisa bacana, muita coisa boa aqui em nome de Jesus, amém? Eu tenho certeza absoluta que Deus vai te abençoar bastante em nome de Jesus. Eu tenho fé em Deus que esse curso, esse mini curso, esse curso básico de teologia ao qual nós estamos ministrando aqui para vocês, vai ser algo que vai abrir a sua mente para muitas coisas, para muitas dúvidas ao qual você tem em nome de Jesus. Eu acredito que nessa aula ao qual nós estamos ministrando aqui, provavelmente em nome de Jesus, nós vamos estar falando sobre o perdão, amém? Inclusive, esse foi um tema ao qual nós ministramos num short, né? E teve algumas polêmicas, porque as pessoas teve algumas controvérsias, dizendo realmente aí o que elas pensam sobre a questão do perdão em nome de Jesus, e realmente isso é um termo meio polêmico sobre a questão do que a gente deve ou não fazer na questão do perdão, amém? Então tudo isso vai ser exposto aqui, lembrando que o que eu vou estar falando aqui tem base bíblica, tem base teológica, amém? Não são coisas ou invenções da minha cabeça ou achismo, né, da minha parte, não. Tudo que eu vou estar ministrando para vocês aqui tem base teológica, tem base bíblica, e nós vamos estar vendo isso em nome de Jesus, amém? Então, mais uma vez, deixa o seu comentário, deixa a sua curtida. Você que ainda não é inscrito no canal, se inscreva em nome de Jesus, e muito importante você ativar o sininho também, para que você possa receber as notificações de vídeos novos ao qual nós vamos estar ministrando aqui em nome de Jesus, amém? O tema que nós vamos estar expondo hoje, o texto e o tema que nós vamos estar expondo é como servir a Cristo, né? Eu quero fazer uma breve introdução para todos vocês aqui em nome de Jesus sobre esse tema, ao qual é justamente um tema que também é bem discutido, né? Porque algumas pessoas elas pensam que servir a Cristo é da maneira que elas querem ou acham que está certo, né? E muitas pessoas elas não querem servir a Cristo da maneira que Cristo ensina. Lembrando vocês que eu não vou estar falando aqui para vocês algo que eu acho ou algo que eu espero que seja. Não, tudo que eu vou estar falando aqui vai ter base bíblica e base teológica em nome de Jesus. Então, eu quero começar nessa introdução justamente dizendo a vocês que não é fácil servir a Jesus. Não é fácil servir a Cristo. Por mais que nós estejamos debaixo da graça de Jesus Cristo, ao qual Ele morreu na cruz por nós, e nós temos acesso à salvação devido a essa morte e ressurreição de Jesus. Então nós temos essa salvação, nós temos acesso a essa salvação devido a esse fato que Cristo fez em nome de Jesus. Mas o que a gente não tem consciência é de que existem sim algumas regras que devem ser seguidas, porque servir a Cristo, como eu falei, não é algo para qualquer pessoa, não é algo para qualquer um. Por mais que a graça esteja sendo derramada sobre nós, existem algumas regras que nós devemos seguir. Por exemplo, na época da lei, para que você pudesse cometer um pecado de adultério, você precisava cometer o ato de adultério, amém? Você precisava cometer o ato do adultério, e para que esse pecado fosse repreendido, a pessoa, ou o marido ou a esposa, deveria pegar a outra nesse ato de adultério, e então levava até o sacerdote, e ali se praticava a lei, que era justamente
o apedrejamento, né, dessa pessoa, né, que era ali praticamente que falava sobre isso. Quando Cristo vem à Terra, as coisas mudam. Então Jesus ele mostra que não é apenas você cometer o ato, mas somente se você pensar e olhar e cobiçar em seu coração, você já cometeu tal crime, tal adultério, né? Tal pecado em nome de Jesus. Então é algo que a gente precisa analisar, porque às vezes a gente acha que a graça é uma coisa maravilhosa para a gente e que nós podemos fazer o que a gente bem entende, que nós podemos pecar, nós podemos errar, que basta a gente dobrar os nossos joelhos e pedir perdão para Deus que está tudo resolvido. E não é assim, hein? Não é dessa maneira que a graça funciona. Não é dessa maneira que o apóstolo Paulo ensina, não é dessa maneira que o próprio Jesus Cristo nos ensina. Então servir a Cristo exige de nós algo que nós vamos estar relatando aqui nesse texto, vamos estar expondo esse texto nesse tema para todos vocês. E o texto-chave, em nome de Jesus, que eu gostaria de estar abrindo com vocês é justamente Mateus capítulo 16, amém? Então você vai ver que para que você sirva a Cristo, você precisa fazer algumas coisas para que você possa servir realmente a Jesus. Mateus capítulo 16 e a partir do versículo 24 nós vamos estar lendo, amém? Então nós vamos ler o texto, né? E o contexto desse livro aqui, dessa mensagem em nome de Jesus. Eu vou estar pondo minha Bíblia aqui, amém? Se você tem a sua Bíblia, se você ainda não tem, corre lá rapidamente, dá uma pausa nesse vídeo, corre lá rapidamente, pegue a sua Bíblia, pegue um caderno, pegue uma caneta, para que você possa estar anotando todas as coisas que nós vamos estar ministrando aqui. Lembrando vocês que nossa live, né, é todas as segundas-feiras, eu quero fazer um convite especial a você, todas as segundas-feiras, às 9h30 da noite. Nós vamos estar ao vivo, vamos estar entrando ao vivo aqui, todas as segundas-feiras, às 9h30 da noite, em nome de Jesus, amém? Então vamos lá, Mateus capítulo 16 e o versículo de número 24. Eu vou ler o texto e aí a gente vai discutindo aqui, né, comentando algumas coisas que ocorrem nesse texto em nome de Jesus. Então disse Jesus aos seus discípulos: se alguém quiser vir após mim, renuncie-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Pois aquele que quiser salvar a sua vida, perdê-la-á, mas quem perder a sua vida por amor de mim, achá-la-á. O que aproveita ao homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Ou que dará o homem em troca da sua alma? Pois o Filho do Homem virá na glória de seu Pai, com os seus anjos, e então recompensará a cada um segundo as suas obras. Em verdade vos digo, alguns dos que aqui estão não provarão a morte até que vejam vir o Filho do Homem no seu reino. Hein? Então, vamos lá. Vamos entender um pouco sobre esse contexto que estava ocorrendo. Jesus estava em Cesareia de Filipe. Cesareia ele ficava ao norte, um pouco mais para cima da Galileia, perto ali do Monte Hebron. E Jesus estava ministrando, estava tendo um diálogo com os seus discípulos. E um desses diálogos, se você pegar justamente a questão do que Cristo estava tratando, era uma conversa entre ele e os seus discípulos, ao qual ele, primeiramente, nesse capítulo, ele começa a demonstrar quem ele realmente é. Então, a primeira coisa que Cristo fala para os seus discípulos ali em Cesareia de Filipe era justamente a sua confirmação de que ele era o Filho de Deus, né? Ele chega nos versículos anteriores, você pode ver ali no versículo de número 13, você vai ver que ele chega aos seus discípulos e fala assim: quem as pessoas acham que eu sou, né? Olha aqui o versículo 13, ele fala assim: quem dizem os homens ser o Filho do Homem? E aí alguns discípulos começam a responder, falando que ele era João Batista, que ele era Elias ou algum dos profetas, mas de repente se levanta Pedro e, movido pelo Espírito Santo, Pedro chega e responde justamente quem é o Cristo, o Filho do Deus vivo. Então o apóstolo Pedro ele revela, para ele foi revelado por intermédio do Pai, por intermédio de Deus, a ele foi revelado essa descrição da questão de Cristo. Então aqui praticamente Jesus identifica, vamos dizer assim, e confirma-se a questão da sua identidade mesmo como Filho de Deus, como Deus
Todo-Poderoso. Amém? Então você vai pegar alguns textos, você vai ver que é bem difícil Jesus estar falando sobre essa questão, mas aos seus discípulos ele fala abertamente. E aí então ele chega para Pedro e dá as chaves, né, da igreja, vamos dizer assim, né, para Pedro, para que Pedro pudesse dar continuidade em nome de Jesus à igreja. E aí você vê no versículo 18 que as portas do inferno não prevaleceriam contra a igreja. Então isso significa que por mais que o diabo se levante, por mais que o diabo tente fazer algo contra a igreja, a Bíblia fala que ele não prevalecerá contra a igreja. Aí você vai entender, né? A igreja significa as quatro paredes ao qual nós estamos? Não. A igreja que Cristo revela e o diabo não vai prevalecer é justamente nós mesmos. Amém? Então nós, a igreja, somos nós. O templo somos nós. Amém? Então, o templo espiritual hoje somos nós. Amém? Quando você é restaurado por Cristo, quando você se converte a Jesus, quando você se rende a Jesus Cristo, então você se torna templo do Espírito Santo. E o próprio apóstolo Paulo vai falar para a igreja de Coríntios que nós somos o templo do Espírito Santo, aonde o Espírito Santo habita em nós. Então, nós somos a igreja de Deus, nós somos a igreja de Cristo. E o local ao qual nós nos reunimos para servir a Deus é onde nós nos reunimos em unidade, como corpo da igreja, como corpo de Cristo. Amém? Então, a reunião que nós fazemos nas igrejas é justamente o que o próprio Jesus nos ensinou a fazer, não é? É justamente a questão de você estar ali em comunhão com os seus irmãos. Amém? O próprio salmista vai falar o quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união, ou seja, que a igreja viva em união, em comunhão, em nome de Jesus. Então, as portas do inferno, não é que ela não vai prevalecer contra o salão da igreja, mas ela não vai prevalecer contra a sua vida. O diabo ele não vai ter poder contra você. Por quê? Porque você é filho de Deus, porque você se rendeu a Jesus. O terceiro ponto é justamente essa entrega da chave, né, do reino de Deus para o apóstolo Pedro no versículo 19. Então, alguns eventos acontecem antes que esse versículo 24 se torne à tona para nós. Então, o primeiro evento é a confirmação da identidade de Cristo. O segundo evento é que as portas do inferno não prevaleceriam contra a igreja do Senhor. O terceiro evento que ocorre é justamente a promessa da entrega da chave do reino para o apóstolo Pedro. Hein? E essa chave do reino, ela não é apenas acessível ao apóstolo Pedro. A Bíblia fala que foi entregue a nós também. Como nós temos autoridade, nós temos o poder, por intermédio do Espírito Santo. Quando que nós alcançamos essa chave? O apóstolo Paulo ele vai nos ensinar que nós fomos adotados, ou seja, nós somos enxertados na videira que é Jesus. Amém? Então, isso ocorre justamente quando você se rende a Jesus, quando você se converte a Jesus, você se torna filho de Deus. Lá em João, capítulo de número 1 e o versículo 12, ele vai falar que todos aqueles ao qual receberam, deu-lhes a autoridade de ser chamados, de serem feitos filhos de Deus. Então, um filho adotivo, quando a pessoa adota uma criança, ela começa a ter o direito de um filho legítimo. Então, hoje nós temos esse direito também em nome de Jesus. Então, as chaves foram entregues do reino de Deus para o apóstolo Pedro como pontapé inicial da igreja em nome de Jesus. O quarto evento que ocorre justamente nesse texto é justamente sobre Jesus falando sobre a sua morte. Ele haveria de ir para Jerusalém e ali ele padeceria, amém? Ele cairia nas mãos dos fariseus e ao qual ele seria crucificado em nome de Jesus. E também o último fato que ocorre aqui é Pedro ser repreendido, porque quando Jesus fala sobre a questão que ele deveria ir até Jerusalém, Pedro se levanta e fala, opa, é mais ou menos assim, vamos trazer para que a gente possa entender. Jesus, o senhor não está entendendo, o senhor me deu as chaves do reino, então hoje eu tenho autoridade, então eu não vou permitir que o senhor morra, eu não vou permitir que o senhor faleça. Olha Pedro aí tentando impedir os planos de Deus para a humanidade, até mesmo para a vida dele, não é verdade? E aí Jesus se levanta e repreende ele, né? Fala para ele, para apartai-vos, né? Satanás, ele chama até Pedro de Satanás, e Pedro estava tentando impedir o ministério de
Cristo. Amém? E aí então ele entra nesse texto, nesse contexto aqui de Mateus capítulo 16, versículo 24, que ele vai falar assim: então disse Jesus aos seus discípulos: se alguém quiser vir após mim, renuncie-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Aqui está o ponto principal de como que você serve a Jesus. Por isso que eu disse na introdução que o servir a Jesus não é da nossa maneira, né? Não é do nosso jeito. E eu queria dar um parênteses, abrir um parênteses aqui para todos vocês sobre a questão de como que você segue a Jesus. Como que você serve ao Senhor Jesus. Muitas pessoas acreditam que servir a Jesus é você chegar dentro de uma igreja, né? Chegar dentro de um salão e o pastor, quando fazer o apelo, você sentir aquela emoção dentro do seu coração, você levante as suas mãos, repita as palavras que o pastor vai falar, e aí depois, né, vamos dizer assim, na liturgia do culto, você ora, você adora e você então resolve se batizar, você resolve renunciar à sua vida de pecado e começar uma nova vida. Isso é o que o apóstolo Paulo fez, né? E o que o apóstolo Paulo fala, que quando nós nos tornamos de Cristo, nós nos tornamos nova criatura. A velha criatura ficou para trás. E isso acontece por intermédio do batismo. Só que aí, beleza. Você fez a confissão, né, de fé, você se batizou, ok? Mas você começa a perceber que a sua vida com Deus não é apenas você levantar, ter um gesto de levantar a sua mão e aceitar Jesus, e também um gesto de se batizar, ou passar pelas águas, ou ser imergido pelas águas, e vai te levar para a glória. Muitos dizem que ali foi selado, acabou, salvo ali, salvo para sempre, nunca mais você perde a salvação, e isso dá direito, né? Alguns teólogos, algumas teorias falam que dá o direito de você continuar pecando, continuar errando, e você não vai ter consequência desse erro, não vai ter consequência desse pecado, porque você já se batizou, porque você já aceitou a Jesus e porque você está dentro da igreja simplesmente por estar. Amém? Então, às vezes essa doutrina fez com que as pessoas hoje caíssem num comodismo, né? E acreditando que realmente, não, beleza, vamos dizer assim, eu já fiz a minha parte, a minha boa ação. Fui na igreja, né? Fui lá, assisti o culto, assisti a liturgia do culto, ouvi a palavra, louvei a Deus, orei e acabou, né? Muitas pessoas caem nessa ideologia, né? Então, quando eu vou embora para minha casa, a vida é outra, eu continuo fazendo o que eu bem entendo e Deus ali, eu aqui, e acabou, e vida que segue, né? Mas a gente vê pelo texto bíblico que não é bem assim. As coisas não são bem assim. Uma certa vez eu estava dando uma palestra sobre inteligência emocional numa igreja e aquilo foi um ponto que me chamou muito, mas muito, gente, me chamou muito a atenção. Eu cheguei pro povo e falei pro povo assim: gente, quantos de vocês aqui têm mais de 10 anos de igreja? Aí, 5, 6 pessoas levantaram a mão. Falei, quantos de vocês têm mais de 10 anos? Tem 20, 30 anos de igreja? E as pessoas levantaram a mão, a maioria levantou a mão. E eu cheguei para elas e eu fiz uma pergunta simples. Falei, quantos de vocês aqui já sofreram ou sofrem com algum problema emocional? Seja depressão, seja ansiedade ou até mesmo síndrome do pânico. Eu fiquei passado, gente. 90% das pessoas que estavam ali levantaram a mão, dizendo que já sofreram ou sofrem com problemas emocionais. Esses dias eu ouvi um testemunho de uma moça, não vou dizer o nome aqui, bem, mas o testemunho de uma moça que ela precisou passar pela depressão para que ela tivesse autoridade para dizer e falar e ensinar sobre isso. Você não precisa passar por alguma coisa, não precisa passar por uma dificuldade para você falar para as pessoas, para ter autoridade para falar para as pessoas sobre aquele problema ou aquela dificuldade. Você não precisa ter isso. E isso que está hoje, infelizmente, pesando dentro da igreja. Que as pessoas elas acham que servir a Jesus é somente ali dentro e somente para conquistar, ou seja, a salvação, a vida eterna, e que a vida aqui na terra não tem muito significado para a pessoa. Então ela às vezes acaba deixando de lado
a questão de um Deus todo-poderoso que pode fazer com que elas sejam diferentes, amém? Fazer com que elas sejam completamente transformadas, porque quando você recebe a Cristo, Cristo é um sinônimo justamente de transformação, de mudança, né? Então, como eu falei para vocês, servir a Jesus não é apenas levantar as mãos e aceitá-lo ou passar pelas águas, mas servir a Jesus é constantemente na sua vida. Não é à toa que o livro de Lucas ele vai falar o seguinte: cada dia pegue a sua cruz e leve. Hein? Então, quando você começa a entender que servir a Jesus Cristo e servir a Deus vai muito além do que quatro paredes, ou vai muito além do que você pensa ou você imagina, você começa a entender que o que você está vivendo, amém? Um problema emocional, uma dificuldade emocional, que o que você está vivendo não condiz com o que é servir a Cristo. Amém? Não condiz com isso. Mas aí você pode falar para mim, mas muitos homens na Bíblia mesmo sofreram com algum problema emocional, como Josué, que teve um problema emocional após a morte de Moisés, como o próprio Elias, que teve medo, não é? Por ele ter enfrentado a Jezabel, por ele ter enfrentado os 450 profetas de Baal, e ele se esconde na caverna com medo daquela mulher. Você pode pegar muito bem outras pessoas que tiveram alguns problemas emocionais. Você pega aí justamente Pedro, que teve um problema, que ele era ansioso, não é? Só que olha só, eu vou puxar um ponto para vocês, né? Eu falei de alguns homens aqui, mas existem outros também. Vamos pegar Josué primeiro, né? A Bíblia fala que Josué, ele estava desanimado, não é? Porque Moisés havia morrido e ele não sabia o que fazer. E aí Deus vem para ele. Olha só como que é forte. Deus vem a ele e o anima. Você pega o livro de Josué, capítulo 1, você vai ver que Deus o anima. A primeira coisa que Deus chega para Josué e fala assim, ser forte e corajoso, porque eu vou fazer você passar com esse povo do Jordão para a terra. Naquele momento, Josué recupera o seu ânimo, se depara diante do povo e aí então ele passa o Jordão. Você pode perceber que Deus animou a Josué. Okay? Você vê o caso de Elias. Mas Elias também teve medo. Certo, ok. Mas Deus chega para Elias e fala para Elias, você acha que você é o único profeta? Existem mais ainda. Existem mais profetas fora você. E Deus vai e mostra muito mais profeta que falava sobre a palavra de Deus. E então Elias, ele é animado novamente. Então Deus nunca permitiu, nunca aceitou justamente a pessoa ficar cabisbaixa ou de cabeça baixa ou passar por um processo de depressão. Mas o processo de depressão é um processo de cura. Não. Deus nunca permitiu que isso acontecesse. Hein? Deus nunca permitiu, porque antes, quando ele via a pessoa desanimada, ele já erguia a pessoa para que a pessoa pudesse enfrentar as batalhas. Amém? Eu quero que você entenda uma coisa. A obra de Deus, ela não pode parar. Jesus não vai chegar para você e passar a mão na tua cabeça e falar para você, meu filho, coitado, vem aqui, né? Deita tua cabeça no meu ombro que eu vou cuidar de você tudo. Não, Jesus vai olhar para você e vai falar assim, filhão, eu tô contigo. Por que você está desse jeito? Você está passando por isso? Por que você quer e insiste passar por esse estado emocional ruim? Não, a obra é grande, amigo. A obra é grande. Eu tenho pressa para conquistar as pessoas para mim. E você é essa pessoa. Então vamos lá, levanta-te, vamos, anda e caminha, porque as coisas não é... Às vezes a gente acha assim, puxa vida, ficar naquela, né? Não, as coisas de Deus é com pressa, não tem algo que é assim, puxa, não, esperar um pouco, vamos acalmar. Não, as coisas é apressadamente, porque o diabo ele não para. A obra de Satanás ela não para. Então, da mesma forma, Deus não pode contar com pessoas que querem que a obra dele pare, que a obra de Deus pare. Deus ele precisa contar com pessoas que se levanta, se põe com autoridade e vai para cima do inferno. É esse tipo de pessoa que Deus quer contar. Aí a gente pega o apóstolo Pedro, que era um homem ansioso, por ímpeto, cortou a orelha do soldado lá. Só que aí eu quero te dizer uma coisa, depois que ele nega Cristo, que Jesus se encontra com ele novamente e que ele se rende a Cristo realmente de corpo e alma, a vida de Pedro mudou. Então,
Quando você recebe a Jesus, você precisa entender que a sua vida ela tem necessidade, ela precisa mudar. Porque o vazio que traz a depressão dentro do seu coração, ele tem que ser preenchido por Jesus Cristo. Então não adianta você olhar para o lado e falar, puxa vida, nossa, eu tive que passar por isso. Não, Jesus não permite você passar por isso. Quem recebe realmente a Cristo, quem tem realmente a Cristo, ela entende que a vida dela, ela é transformada. Então, por exemplo, você era de um jeito. O próprio apóstolo Paulo vai falar, você é nova criatura. Então você era de um jeito. Hoje você é de outro, totalmente diferente. E Jesus não vem apenas para transformar a nossa vida espiritual, mas ele vem para transformar a nossa vida espiritual, emocional e física. Então é isso que você tem que entender. Quando eu recebo a Cristo, eu tenho uma vida totalmente transformada. Mas infelizmente hoje, a religião, as pessoas que estão dentro da igreja ou pessoas que estão fora da igreja também, elas começam a ensinar de que isso é de Deus, isso é de Deus, isso é de Deus, você precisa passar por isso, você precisa ter esse problema, você precisa passar por essa dificuldade para que lá na frente você vai entender o que isso significa na tua vida. Não, gente. O que você tem que entender é o seguinte, o que você tem que passar na tua vida, você vai passar. Você vai passar como Jó passou, como outros da Bíblia passaram, mas o que você tem que entender é que todas as pessoas que passaram por dificuldades, elas obtiveram a vitória no final. Hein? Então, o aceitar a Cristo não é aceitar a Cristo apenas num âmbito religioso. Hein? Não é, às vezes a gente cai muito sobre a questão do que? Puxa vida, igual muitos, né? Fazem a questão do voto de pobreza, né? Em algumas religiões são usado isso. Então, por exemplo, eu não posso ser rico, eu não posso ser milionário, eu não posso conquistar nada na minha vida porque Cristo ele não conquistou nada, Cristo ele não foi rico, então eu preciso ser, como eu tenho que ser imitador de Cristo, então eu não posso procurar riqueza. Espera um pouquinho, não é assim. Vida com Deus não é desse jeito. Vida com Deus não quer dizer que você precisa ser pobre. Hein? E pobre é um estado de espírito. A própria Bíblia fala que a única pobreza que Deus permite, você está entendendo? É você ser bem-aventurado os pobres de espírito, porque eles verão a Deus. É a única forma que Deus permite que você seja pobre, mas do resto, você precisa batalhar, você precisa lutar para conquistar. Porque se você não lutar para conquistar, você acaba olhando as pessoas que estão conquistando e invejando elas. Aí sim se torna pecado, aí sim se torna um erro. Hein? E aí você vai olhar para a tua vida e vai falar assim, puxa, minha vida não vai para frente, mas a vida do fulano que não tem Jesus vai para frente, prospera, acontece, desacontece, e eu que sirvo a Deus estou nessa vida. Não, você está entendendo? Você precisa lutar, você precisa batalhar para conquistar as suas coisas. Amém? Então o servir a Cristo vai muito além do que a gente pensa ou imagina. E o primeiro ponto que Cristo nos ensina é justamente o quê? É um convite que ele faz para nós. Hein? Então, qual é o convite que Cristo faz? Se alguém quiser vir após mim. Então, o primeiro ponto aqui no versículo 24, que eu gostaria de ressaltar com todos vocês, é justamente isso. Jesus, ele nunca vai impor para você segui-lo, mas ele sempre vai propor. Existe um termo muito usado, principalmente na hora da adoração, que é aquele termo assim, invade-me, Senhor, né? Invade a minha alma, invade o meu coração. Opa, peraí. Cristo ele não vai invadir, porque invadir é entrar à força. Isso significa invadir. Invadir é entrar sem convite. Você entendeu? Você não chega para uma pessoa que você conhece e fala, não, a porta da minha casa está aberta, pode invadir. Porque invadir, ele mostra que está se impondo contra aquilo que você quer, contra a sua vontade. E invadir não é o que Cristo faz. Cristo é aquele que bate na porta. Cristo é aquele que bate na porta para que ele possa ser convidado para ser entrado. Né? Ele mesmo fala, eis que estou à porta, bato. Aquele que ouvir a minha voz e guardar os meus mandamentos, eu e o Pai viremos e nele faremos morada. Então, ou seja, esse negócio, invade-me, entre, não tá certo.
E é isso que você tem que entender. Então, Cristo ele não invade. Quem invade é o diabo, né? Você pode perceber que quando Jesus passa a estratégia do mal, a estratégia de Satanás, a Bíblia fala que quando o diabo ele sai, ele anda por lugares áridos, os lugares celestiais áridos, buscando a quem ele possa entrar, a quem ele possa invadir novamente. E aí quando ele volta, ele retorna, e ele vê que a casa está vazia, ardonada, varrida ou limpa, ele vai, volta, sem pedir permissão, e retorna com 7 espíritos piores. Então quem invade a tua vida é o diabo, sem a tua autorização. Hein? Então Cristo ele está te convidando, ele está mostrando para você quem é ele. E ele dá assim, vamos dizer assim, quando ele faz o convite que ele faz para você seguir, ele é justamente um convite que é muito difícil a gente negar, né, esse convite. Por quê? Porque junto com esse convite vem algumas coisas em cima desse convite. Então Jesus fala assim, se alguém quiser vir após mim, então olha só o que ele fala. Ele oferece para a pessoa uma chance. Fala, você quer vir após mim? Se você quiser me seguir, se você quiser vir a mim, existem algumas recompensas. Quais são as recompensas que é seguir a Jesus? A primeira recompensa é o quê? O perdão dos pecados. Ou seja, eu olho para você e eu te perdoo. E a partir de hoje eu não lembro mais daquilo que você cometeu, daquele erro que você cometeu. Hoje, a partir de hoje, no qual quando você se rende a Cristo, tudo se fez novo. Então, existem essas características. A primeira característica é qual? Perdão dos pecados. A segunda característica é que o amor de Cristo começa a funcionar sobre a nossa vida. Olha só como é que é interessante. Começa a surgir efeito. Qual é esse amor? Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu único filho unigênito para que todo aquele que nele cresce não perecesse, mas tivesse o que? A vida eterna. Então a prova de amor foi a morte de Cristo e depois ele fez o quê? Você foi perdoado e você recebe a vida eterna. Então além de você receber a salvação, além de você estar em um local seguro, porque salvação significa isso, tirar você de um local ao qual você está em perigo, te colocar num local seguro, além de acontecer isso, ele te dá a vida eterna. E o que é a vida eterna? A vida eterna consiste em conhecer a Deus e a Jesus Cristo para que eles possam fazer morada dentro de nós. Então, olha o convite. Se você me seguir, eu perdoo os seus pecados, eu te amo e além do meu amor por você, você vai ter direito a ter eu dentro de você. Então, o meu reino estará estabelecido dentro de você. E o quarto ponto que ele nos oferece é justamente o quê? É justamente você ter a coroa da vida, você receber a coroa de Cristo na sua vida. Então essas são as recompensas que Cristo te oferece. Então é como se você fosse assim, vamos dizer, é como se você fosse comprar uma coisa e você visse os benefícios que aquilo pode te trazer, né? Se eu comprar, um exemplo, isso aqui, então o benefício disso aqui vai ser isso, isso, isso e isso. Se eu fazer um jejum, os benefícios do jejum para minha vida vai ser esse, esse e esse. Se eu fazer isso aqui vai trazer isso. É como se fosse isso. Então Jesus propõe para você, segue-me. Mas por quê? O que eu tenho para te oferecer? Qual atrativo eu tenho? Então eu tenho isso, isso e isso. Diferente do diabo, o que Cristo nos oferece é uma alegria não momentânea, mas uma alegria plena, uma alegria ao qual vai nos levar para o resto das nossas vidas. Vamos passar por lutas? Vamos passar por dificuldades? Sim, a Bíblia não fala que você está isento de passar por dificuldades quando você aceita Jesus. Mas olha como é que é interessante. Em todas as dificuldades, em todos os problemas que você passar, se você estiver seguindo a Cristo, não conforme você acha que você deve seguir, mas conforme que a Bíblia, que daqui a pouco nós vamos ver, né? Como que ele nos mostra, o que ele nos mostra para que a gente possa segui-lo, para que a gente possa seguir a Cristo. Então se você ter isso na sua vida, você pode ter certeza que você vai alcançar Deus plenamente em você. Quando você entender isso, você pode ter certeza que Deus vai agir plenamente em você, em nome de Jesus. Amém? Então, o que a gente tem que entender é que quando Cristo nos convida para que a gente possa segui-lo, ele nos promete algumas recompensas para nós. Então, a primeira recompensa é o perdão dos pecados.
a segunda é o amor que ele tem por nós, a terceira é a vida eterna e a quarta é justamente a coroa da vida ao qual ele nos oferece para a conquista. Bem, é isso que a gente tem que entender. A mesma coisa aconteceu com o povo de Israel. Deus havia prometido que daria a terra prometida após a libertação deles do Egito. E ele acaba cumprindo em nome de Jesus. Então é isso que a gente tem que entender. Só que para nós conquistarmos isso, nós precisamos passar por alguns, vamos dizer assim, desafios. Bem? Então, como eu falei para vocês no início, não adianta apenas levantar as suas mãos, aceitar a Jesus ou se batizar. Não adianta só você fazer isso. A Bíblia nos mostra que nós temos que fazer algo a mais para Cristo. Nós temos que, primeiramente, nos mostrar para Jesus como pessoas que realmente foram salvas. Por isso que a gente tem que entender que servir a Cristo não é da nossa maneira, não é a maneira que nós queremos, mas a maneira que Cristo nos ensina para segui-lo. E se nós formos fiéis até o fim, nós vamos então conquistar a salvação em nome de Jesus, que é isso que nós queremos. Em Mateus capítulo 24, versículo 13, fala que quem perseverar até a morte será salvo. Mateus 24 fala sobre a segunda vinda de Cristo, sobre as perseguições, sobre as lutas, sobre as dificuldades que o povo cristão irá passar, né, beirando aí praticamente a segunda vinda de Jesus. E quem perseverar será salvo. Então, para que nós possamos, é isso que a gente tem que entender, para que nós possamos seguir a Cristo, seguir a Jesus, Jesus nos mostra e nos ensina algumas coisas para que nós possamos seguir a Ele. Bem? Então, além dele vamos dizer assim, além dele nos mostrar as recompensas, ele fala como que nós devemos seguir. E o primeiro ponto que eu gostaria de levantar com vocês aqui é justamente a parte B do versículo de número 24, que fala assim, do capítulo 16 de Mateus, versículo 24, ele vai falar assim: renuncie-se a si mesmo. Bem? Então, a primeira coisa que Cristo fala é para nós renunciar a nós mesmos. Bem? O que significa renunciar a si mesmo? Significa você abandonar os seus próprios desejos e as suas próprias ambições em favor da vontade de Deus. Quando a gente entende que seguir a Cristo é justamente abandonar aquilo que nós praticávamos, amém? Aquilo que nós fazíamos no passado, quando nós entendemos isso, então nós começamos a compreender que Cristo é muito mais, que receber Jesus, que seguir a Jesus é muito mais do que a gente pensa ou a gente imagina. Amém? Então primeira coisa que você tem que renunciar na sua vida é os seus desejos. Desejos esses que foram adquiridos pelo homem em Gênesis capítulo 3, quando o homem ele peca. Entenda uma coisa, Deus nunca quis que o domínio da terra ficasse sobre o domínio de Satanás. Mas o propósito de Jesus era que nós dominássemos a terra. Quando ele cria o jardim do Éden, ele coloca o homem ali no jardim para que o homem pudesse cuidar do jardim, para que o homem pudesse dominar. E é o interessante que Deus, ele não, vamos dizer assim, não se intrometia, entre aspas, né? A gente pode dizer assim, não se intrometia no que o homem falava ou que o homem dizia. Por quê? Porque Deus deu a terra para o homem dominar. Você quer ver lá em Gênesis, se você puder ir comigo, em Gênesis capítulo 1 e o versículo de número 26, a Bíblia ela vai falar algo muito forte. E é justamente isso aqui, ó. Então disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Domine ele sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, sobre os animais domésticos e sobre toda a terra, sobre todos os répteis que se arrastam sobre a terra. Então isso significa que o homem, ele recebe essa autoridade para dominar a terra. O homem ele perde esse domínio porque ele peca, ele erra. E aí esse domínio acaba sendo, vamos dizer assim, passado para Satanás. E como que você sabe disso, Marcos? Aonde está escrito que o diabo ele tem domínio às coisas terrenas?
Quando o diabo chega para Jesus e tenta Jesus, ele chega para Jesus e fala para Jesus assim, olha, ele leva Jesus num monte muito alto e ele mostra todos os reinos do mundo. E ele fala assim, ó, tudo isso eu te darei. Tudo isso eu vou dar para você, porque isso foi dado para mim por direito. Você quer ver? Vamos lá em Lucas, capítulo 4. Para você entender o que eu estou querendo dizer para você. Então, o homem ele perde o domínio da terra para o diabo, hein? Por causa do seu erro, por causa do pecado. Por causa do pecado que ele comete. Então, em Lucas capítulo 4, e o versículo de número 5. Olha o que ele vai dizer. O diabo, levando a um alto monte, mostrou-lhe no momento todos os reinos do mundo. Disse-lhe o diabo, dar-te-ei toda esta autoridade e a glória desses reinos, pois a mim me foi entregue, e a dou quem eu quiser. Portanto, se me adorares, tudo será seu. Então, olha o que o diabo oferece para Jesus. Ó, tá vendo tudo isso aqui? Tudo isso aqui foi me dado por direito. Né? Eu tive o direito, quando o homem que você criou pecou, ele deu legalidade para mim, para que eu pudesse fazer o que bem entendesse a esse mundo. Não é à toa que quando o diabo se apresenta diante de Deus em Jó, e ele chega para Deus e ele fala para Deus, né, que Deus pergunta para ele de onde que ele vinha, o diabo ele fala para Deus que ele vinha de rodear a terra, né? E ele vinha de rodear a terra e ele via algo extraordinário, que ninguém ali na terra se opunha a ele. E aí Deus até acaba falando de Jó, falando assim, ó, espera um pouquinho, não é bem assim. Você observou o meu servo Jó, homem íntegro, reto, temente a Deus que se desvia do mal, não é? Ou seja, nem todo mundo é seu, existem pessoas minhas também. Então, mas o que a gente tem que entender é isso, que nós adquirimos esse desejo, que é isso que Cristo ensina em Mateus capítulo 16, versículo 24, e nós adquirimos esse desejo por causa justamente do pecado, do erro que o homem cometeu em Gênesis capítulo 3. E aí quando o homem peca, em Gálatas capítulo 5, você vai ver que os frutos do pecado que o homem cometeu é justamente esses daqui, ó. As obras, né? O pecado que o homem cometeu é esse aqui. Gálatas capítulo 5, o apóstolo Paulo ele vai mostrar isso fantástico. O que ele resume o que ocorreu com o ser humano, o que ocorreu com o homem. Ele dá esse resumo, não é? Que por intermédio do pecado do homem, as obras da carne começaram a agir, começaram a ter acesso ao homem, e aí o homem começou a se tornar um homem pecador, uma carne pecaminosa, amém? E aí muitos homens, né, durante toda a trajetória, você pega depois de Caim, Abel, depois de Adão e Eva, depois de Caim, Abel e Sete, você vê que a maldade começou a se transparecer no mundo devido a um pecado. E você vai ver que ocorre uma destruição familiar em Gênesis capítulo 4, quando Caim mata Abel, e ali há essa destruição familiar. Depois você vê uma reconciliação quando nasce Sete, não é? Mas aí você vê que a descendência do homem, quando pega em Gênesis capítulo 6, você vai reparar que a descendência do homem já era uma descendência má, já era uma descendência pecaminosa. Por quê? Porque as obras da carne, elas eram mais do que deveria ser. Não é à toa que Deus decide destruir toda a humanidade, só não destrói a humanidade porque ele encontra um homem chamado Noé, que era um homem íntegro, reto, temente também a Deus, e que andou ali em fidelidade aos princípios, porque Noé não conhecia Deus, ele, vamos dizer assim, que ele só ouvia falar de Deus, não sabia quem realmente era Deus, mas Noé, ele era aquele que, vamos dizer assim, que seguia os princípios de que aquilo que as pessoas estavam fazendo era errado, então ele preferia se apartar daquilo que era errado. Isso foi durante 500 anos, amém? Então Deus acha Noé, e por causa de Noé, ele poupa a humanidade. Mas aí o apóstolo Paulo ele vai mostrar no livro de Gálatas que a herança do pecado, a herança que fez com que nós se tornássemos pessoas más, amém? Essa herança é essa aqui, ó, que nós herdamos, que é devido ao fruto em que Adão comeu. Capítulo 5, versículo 19 diz assim: as obras da carne são conhecidas, as quais são prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçarias, inimizades, porfias, ciúmes, iras, pelejas, dissensões, facções, invejas, bebedices, orgias e coisas semelhantes a estas, acerca das quais
Vos declaro, como já antes vos preveni, que os que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus. Então, o que Jesus ensina em Mateus capítulo 16, versículo 24? Que você precisa justamente renunciar os desejos da carne. Aquilo que provoca, que leva você a cometer um erro, a cometer o pecado. Você pode ser pecador, você pode ser uma pessoa que foi concebida, né, com uma carne em pecado, mas você pode optar por continuar pecando, né? Esse é o convite de Jesus. Jesus convida você falando para você assim, olha, você escolhe, ou você continua cometendo os mesmos erros, mas se você continuar cometendo os mesmos erros, você não vai herdar a vida eterna, você não terá um corpo glorificado, você não será salvo, você não terá a coroa da vida, ou você opta por renunciar tudo isso, por renunciar, por deixar de pecar, por deixar de cometer esses erros, e então você foca o seu pensamento apenas em mim. Então eu costumo dizer justamente isso. Nós temos uma luta, duas lutas. A primeira luta é justamente contra nós mesmos. E a segunda luta é contra os principados e potestades e dominadores que vêm nos assolar. Então, a primeira luta é contra a nossa carne. Amém? Contra a nossa carne. Isso não é apenas o diabo, é a carne. É a carne que pende para o erro, que pende para o pecado. E a segunda luta, sim, é contra o Satanás, é contra o diabo. Então, esses desejos carnais é justamente os desejos que Jesus ensina você a renunciar. Então, você precisa renunciar, você precisa dar um basta no momento que você se rende a Cristo. Porque, olha só, existe uma diferença que eu gostaria de passar para vocês, justamente sobre a pessoa que ela está no mundo, serve ao mundo, né? Ela vamos dizer assim, ela pende para o mundo, e existe aquela pessoa que ela prefere ir na contramão do mundo, ou não aceitar o que o mundo tem para oferecer. Foi a mesma coisa que aconteceu com Noé. Noé, ele foi salvo por quê? Porque ele optou por andar não segundo as pessoas ou segundo o mundo que estava à sua volta, mas ele optou por andar por princípios ao qual ele havia aprendido no passado, ao qual ele havia aprendido a seguir esses princípios. Então, ele opta por isso, e é por isso que Deus põe os seus olhos sobre Noé. Amém? Deus, ele só coloca os olhos em nós quando nós optamos por realmente renunciar às obras da carne, renunciar àquilo que nos pende para nos levar ao pecado e começar a realmente fazer a vontade de Deus. Em Mateus capítulo 7 e o versículo 21, ele vai ensinar algo interessantíssimo. Ele fala assim, nem todo que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Então olha só, o que Jesus ele mostra? Ele mostra justamente o que nós estamos falando. Ou seja, não adianta você chegar dentro de uma igreja, erguer as suas mãos, dizer Senhor, Senhor, eu te amo, isso e aquilo, e depois você continuar fazendo as obras da carne. Mas a pessoa que ela entra dentro de uma igreja, entra dentro de um salão, levanta suas mãos, adora, exalta, e após ela sair, ela continua renunciando à sua carne, porque ela quer ter uma vida diferente, uma vida com Deus, essa alcança a salvação. E aqui que está o grande problema, porque quando você começa a renunciar à sua carne, quando você começa a renunciar àquilo que te leva ao pecado, quando você começa a renunciar tudo aquilo que faz com que você peque diante dos olhos de Deus, né? Como é que eu faço, né? Eu só consigo vencer esses desejos por intermédio de Deus. É orando, é adorando, é buscando a Deus, é buscando conhecimento da palavra de Deus, é jejuando. Amém? Então nós temos que estar em oração e em jejum constantemente. Nós temos que fazer como Cristo. Nós vamos ver isso um pouco mais para frente, mas nós temos que fazer como Jesus Cristo. Jesus, ele sabia que aquela carne que ele estava era uma carne em pecado. Amém? Era uma carne pecaminosa, uma carne que pendia para o erro. Então o que ele fazia? Ele fechava as brechas. Como que ele fechava as brechas? Ele se preocupava mais em buscar a Deus do que em sua própria noite de sono. Ele se preocupava mais em adorar a Deus do que, vamos dizer assim, do que falar, do que dizer palavras. Amém? Então ele se preocupava mais em estar perto de Deus.
Não é à toa que eu aprendi uma coisa no curso de teologia que eu fiz, que é justamente que o professor ele falou algo que me chamou muito a atenção. Você lembra quando Cristo estava no barco e a tempestade estava assolando o barco e Cristo estava dormindo e os discípulos desesperados, né? E os discípulos vão e acordam Jesus acalma a tempestade. Você lembra desse fato? Todos vocês lembram, né? Provavelmente você já ouviu falar desse fato. E o que quer dizer aquilo? Que as coisas materiais não assustavam, não tiravam o sono de Jesus. Hein? Que as coisas físicas, que o que estava acontecendo no mundo, ao redor do mundo, não tirava o sono de Cristo. Mas a única coisa que conseguiu tirar o sono de Jesus era saber que ele poderia ficar olha só, sem a presença de Deus, que foi no Getsemane. Hein? Então olha só a diferença, Jesus dormindo no barco e os discípulos dormindo no Getsemane. Por quê? Porque para os discípulos ficar sem a presença de Deus naquele instante não seria muita coisa. Eles haveriam de perder a Jesus naquele momento, mas eles não estavam tanto acreditando que isso iria acontecer. Bem? Então aquilo não tirou o sono deles, mas o que tirou o sono deles foi as coisas terrenas, as coisas materiais. Então é isso que a gente tem que entender. O que tira o seu sono? Será que tira o seu sono as coisas materiais, os bens materiais? Mas será que tira o seu sono você ter que pagar uma conta amanhã? O que te deixa ansioso é você saber que você precisa trabalhar para poder pagar essa conta? Ou o que tira o seu sono é realmente você saber que o que você está fazendo pode te tirar da vida eterna, pode tirar o direito de você conquistar a vida eterna? Então essa ideia, essa ideologia ou teologia de que quando você recebe a Cristo e você passa pelas águas, você está salvo para sempre, essa é uma ideia que o diabo coloca na mente da pessoa, porque hoje o diabo não precisa mais tirar a pessoa de dentro da igreja, mas ele atua dentro da igreja com a pessoa ali dentro. Bem? Então é isso que a gente precisa entender. Bem? Então o que tira o seu sono hoje é você ficar sem a presença de Deus ou você ter que pagar uma conta. É isso que você precisa analisar. A Bíblia fala que a gente não pode andar ansioso com o que havemos de vestir ou de havemos de comer, porque Deus ele tem cuidado de nós em tudo. Hein? Então olha só, quando você resolve, olha que interessante, quando você resolve realmente renunciar esses desejos, renunciar esses erros, renunciar cometer esses pecados, esses males que vem assolando, que faz com que você seja pendido para aquilo, quando você resolve isso, então você começa a andar com a contramão do mundo. E aí as lutas exteriores, né? Aí já não é mais interior, as lutas exteriores acabam surgindo. Aí são o quê? Perseguições, dificuldades, lutas, né? E aí o diabo ele vai querer, porque como ele não conseguiu fazer com que você pendesse para o pecado da sua carne, ele vai querer fazer com que você desista da sua caminhada, porque ele vai começar a colocar problemas e dificuldades para você. Aí que surge o que Cristo fala, cada um tomando a sua cruz, todos os dias. O que significa tomar a sua cruz? Significa que nós vivemos em um mundo que não nos pertence, porém, aceitamos viver diferente ao que o mundo nos oferece. Um caso muito inteligentíssimos, né, que a gente pode dizer, é justamente o caso de Jó. Jó, por ele ter optado em ser fiel a Deus, íntegro, temente e que se desvia do mal, ele passou por dificuldades, ele passou por problemas. Só que ali, quando Jó passa por problemas e passa por dificuldades, ele tinha tanta convicção naquele ser, em Deus ao qual ele seguia, que ele preferiu não negar a sua fé. E aí a Bíblia fala que nem em tudo que ele passou, tudo que Jó passou, ele não blasfemou, ele não pecou, ele não errou contra Deus. Mas pelo contrário, no fim, né, quando Jó já começa a ser restaurado a sua vida, ele diz algo muito interessante, que ele conhecia Deus de ouvir falar, mas agora ele conhecia de contigo andar. E olha só de Jó ouvir falar de Deus já fez com que ele se desviasse do mal e não negasse a sua fé, quanto mais agora que ele começou a andar com o próprio Deus. Jó é um exemplo de pessoa de que mesmo você ouvindo e andando, não tem diferença. Você precisa ser fiel, você precisa seguir aos princípios que Deus nos deu. Então, Jó ele passa por essa dificuldade, passa por esse problema, por quê? Porque ele estava na contramão
o mundo. Você acha que Jó não teve que lutar contra ele mesmo? Você acha que Jó não teve que lutar contra o seu eu interior? Você acha que Jó não teve que lutar? Porque ele teve que lutar contra a esposa dele. Porque a esposa dele falou: amaldiçoa esse seu Deus e morre. E ele teve que dar uma resposta para a esposa dele, porque a esposa dele estava agindo erradamente. E ele sabia os princípios que ele tinha, os princípios ao qual ele havia aprendido, os princípios ao qual ele havia decidido seguir. E quando ele tem esses princípios, quando ele começa a ver esses princípios, então ele começa a analisar que Cristo, que Deus é maior do que tudo aquilo, todos os problemas e as dificuldades que ele passa. E a gente vê quem era o causador de tudo aquilo, que é o diabo. E o próprio apóstolo Paulo, lá em Efésios capítulo 6, vai falar que a nossa luta não é contra a carne e contra o sangue, mas sim contra principados, potestades e espíritos das trevas, espíritos malignos. Mas Deus nos deu a autoridade para que a gente possa vencer e pisar em qualquer situação. Mas nós só conseguimos vencer o mundo, hein? Nós só conseguimos vencer o mundo se nós, vamos dizer assim, renunciarmos. Se nós não negar a nossa fé. Hein? Esse é o ponto principal de você servir a Cristo, de você seguir a Jesus. Amém? As dificuldades podem vir, os problemas podem vir. Lá em 2 Coríntios, se você puder abrir comigo, o apóstolo Paulo vai ensinar algo muito forte. Capítulo de número 4, versículo de número 8 a 11. Ele vai dizer assim: em tudo somos atribulados, mas não angustiados, perplexos, mas não desanimados, perseguidos, mas não desamparados, abatidos, mas não destruídos, levando sempre por toda a parte o morrer do Senhor Jesus no nosso corpo, para que a vida de Jesus se manifeste também em nossos corpos. E assim nós, que vivemos, estamos sempre entregues à morte, por amor de Jesus, para que a vida de Jesus se manifeste também em nossa carne mortal. Olha o que o apóstolo Paulo quis dizer com isso. Quis dizer que cada dia que nós passamos, quando nós recebemos a Cristo, é uma mortificação da nossa carne que nós temos que fazer. Então, o símbolo da cruz significa o quê? Significa você morrer cada dia mais para Jesus Cristo. Você morrer cada vez mais para Jesus. Ou seja, menos de mim e mais de Cristo. Menos de mim e mais de Cristo. Menos de nós e mais de Cristo. Quando nós temos essa concepção de que sempre nós sabemos a luta que nós vamos passar, os problemas que nós vamos passar, mas nós nos mortificamos, nos blindamos, nos esmurramos, como o apóstolo Paulo fala lá no livro de 1 Coríntios capítulo 9 e o versículo 27, ao qual ele fala que ele esmurra a sua carne, ele esmurra porque ele não quer que a sua carne prevaleça, mas que o Espírito venha a prevalecer. E quando nós entendemos isso, então nós compreendemos que cada dia nós estamos indo caminhando para, vamos dizer assim, como ovelhas para um matadouro. Bem, é isso que você tem que entender, é isso que nós temos que entender. Porque por mais que a luta venha, por mais que o problema venha, nós temos que entender que nós devemos nos renunciar, nós devemos sempre se entregar a Cristo e nunca negar a nossa fé diante de Jesus. Então, lutas vêm, problemas vêm. O próprio apóstolo Paulo mostrou aqui em 2 Coríntios 4 que mesmo que as lutas venham, que os problemas venham, nós não podemos estar desanimados. É por isso, no início que eu falei para vocês, que eu não aceito essa questão. Isso é uma coisa minha, tá, gente? Que eu não aceito essa questão de uma pessoa que está dentro da igreja, buscando a Deus, adorando a Deus, passar por uma dificuldade chamada depressão. Hein? Porque a depressão, ela é o vazio da alma. A depressão é algo que te leva para baixo. A depressão é algo que te puxa para que você possa entrar dentro de uma bolha, entrar dentro de um mundo ao qual Cristo não tem acesso. Então, se você permite que isso aconteça na sua vida emocional, então desculpa, você nunca recebeu a Jesus. Você nunca recebeu a Cristo. Porque o sinônimo de receber a Cristo, o sinônimo de receber a Jesus é muito maior do que um espírito de depressão, do que um espírito de ansiedade. Lutas vêm, dificuldades vêm. Só que quando você
aprende a enfrentar essas dificuldades, renunciando os seus desejos carnais. E não apenas os desejos, mas também as suas ambições, aquilo que você olha, porque o pecado ele começa no olhar, o pecado começa no cobiçar, aquilo que você olha, aquilo que você vê, que você quer de todas as maneiras para dentro para você. Se você olha para aquilo e você vê que aquilo vai te trazer algo de ruim, você acaba, se você se pender para isso, então você deixa de seguir a Cristo. Você deixa de servir a Jesus, mas se você renuncia àquilo, se você olha para aquilo e você fala, não, isso pode me trazer consequências ruins, não é? E você toma a decisão de continuar seguindo a Jesus, de continuar renunciando à sua carne, então você pode ter certeza que o Espírito Santo, ele vai estar dentro de você. O próprio Jesus chega lá no Getsemane, ele chega para os discípulos e fala, vigiai e orai, para que não entreis em tentações. O Espírito está pronto, mas a carne ela é fraca. Por quê? Porque a carne ela pertence a esse mundo. Hein? E para não ficar somente no que eu estou falando, vai lá em 1 Coríntios 9 para você entender qual era a luta do apóstolo Paulo. 1 Coríntios 9 e o versículo de número 27. Ele vai falar assim, antes eu subjugo o meu corpo e o reduzo à servidão, para que pregando aos outros, eu mesmo não venha de alguma maneira a ficar reprovado. Então, ou seja, o maior medo do apóstolo Paulo era justamente com que a carne dele prevalecesse e ele perdesse aquilo que ele havia conquistado, que era a salvação, que era a conquista do reino de Deus. Isso para o apóstolo Paulo era a pior coisa a acontecer com ele. Amém? Era por isso que ele mortificava, que ele renunciava à sua carne todos os dias, porque ele sabia que se ele renunciar à sua carne, que se ele renunciar à sua vida, ele sabia que o Espírito de Deus seria com ele em nome de Jesus. Amém? Então, tomar a sua cruz significa você também lembrar de que a cruz que você tem hoje é o fardo leve que você carrega de Cristo, porque a cruz pesada foi carregada por Jesus. Então hoje a cruz que você leva não é mais uma cruz, vamos dizer assim, de um pecado sem perdão, mas é uma cruz de um pecado com perdão, de um pecado perdoado. Então a cruz que você carrega hoje é justamente o mundo que você vive que não nos pertence mais. No momento que você recebe a Cristo, esse mundo não faz parte de você mais. E o quarto ponto, vamos voltar lá para Mateus, capítulo de número 16 e o versículo de número 24, que é a parte D do versículo, ele vai dizer algo muito interessante, né? Na parte A ele vai falar, se alguém quiser vir após mim, então ele faz um convite, amém? A nós entendemos isso, é um convite que ele faz a nós com benefícios, amém? Esse convite não é um convite só, é um convite com benefícios, para que você possa conquistar esses benefícios e segui-lo, não é? Quando você realmente aceita seguir Jesus, você precisa fazer isso, renunciar a si mesmo, amém? Mortificar a sua carne, mortificar os seus desejos carnais, né? Nós vimos quais são os desejos carnais e tem outros ainda, muito mais do que em Gálatas fala, e também tomar a cruz, né? Que é justamente enfrentar esse mundo, as dificuldades desse mundo sem negar a Cristo. Não olhando para o mundo, sem dobrar-se diante de Satanás. Isso que é o mais interessante. Eu esqueci de falar, que eu gostaria de ressaltar com vocês. Quando o diabo oferece para Jesus todos os reinos do mundo, tinha uma escolha, tinha algo que Jesus tinha que fazer, e era prostrar e adorar a ele. O diabo sempre quis que a adoração fosse direcionada a ele. Esses dias eu gravei um shorts falando diferença de louvor e adoração. A adoração significa no hebraico sará, significa se prostrar, literalmente se jogar ao chão, se encurvar a alguém. E esse fato era só utilizado quando o sumo sacerdote saía do local santíssimo, ao qual ele oferecia, que era no dia da expiação, ele oferecia o animal em troca de perdão dos pecados da nação de Israel, e quando ele saía, que ele pronunciava o nome de Deus, toda a nação de Israel se encurvava, se prostrava, se jogava ao chão. Não é à toa que todas as pessoas que se chegaram até Jesus, a Bíblia fala que eles se prostravam, amém? Se prostravam em seu rosto em terra, para que eles pudessem receber a gratificação de
Deus. Então o diabo sempre quis isso para a vida dele, hein? Sempre quis ter a adoração para ele. Essa vamos dizer, esse é o preço, não é? E se você não renuncia a isso, se você acabar caindo nessa artimanha do diabo, você adorando o diabo, como que eu adoro o diabo? Quando eu aceito aquilo que ele tem para nos oferecer. O que o diabo tem para nos oferecer é justamente os prazeres carnais, os prazeres desse mundo, ao qual vai te levar à morte. E o próprio apóstolo Paulo vai falar em Romanos que o salário do pecado é a morte. E não é apenas a morte física, mas também a morte espiritual, que é a pior morte. O próprio Jesus fala: não temam aquele que pode te matar a carne, mas temam aquele que pode, além de matar a carne, pegar a tua vida, a tua alma e lançar para o inferno. Então a gente precisa temer a Deus e entender que os princípios que nós fomos criados, que nós adquirimos no decorrer da presença de Deus, realmente tem que ser o nosso guia, tem que ser o nosso valor, tem que ser a nossa missão. Qual é a missão do cristão? A missão do cristão é obter, é chegar à coroa da vida, é chegar ao reino de Deus, em nome de Jesus. Amém? E o último ponto, que é na parte D, Jesus fala assim: depois que você fazer tudo isso, que você se renunciar, que você optar por me seguir, que você renunciar a si mesmo, que você tomar a sua cruz, então você vem e me segue. Aí que vem o problema, né? Então o problema não é você renunciar à sua carne, o problema não é você carregar a sua cruz, o problema é você seguir a Jesus, porque seguir a Jesus se mostra num sinônimo de ser imitador de Cristo, hein? Então mostra-se muito de você ser imitador de Jesus. Seguir a Jesus é justamente lutar para ser como Ele. Então você precisa lutar para ser como Cristo foi. E quais eram as características? É por isso que a gente precisa entender. Quais são as características que moldava Jesus Cristo, que fazia com que Jesus fosse aquela pessoa que ele era. As características que moldava Cristo, que fazia com que Cristo se desviasse do pecado, que não cometesse nenhum erro, que não cometesse nenhum pecado, era justamente a questão do que? A luta também que ele tinha, mas a luta ele só conseguia vencer quando ele estava perto do Pai. E quando ele estava perto do Pai? Quando ele orava. Então a oração, a oração é um fator primordial para nós, para que nós possamos se achegar mais a Deus, para que nós possamos estar mais perto de Deus. Hein? A oração faz com que você alcance coisas inimagináveis na sua vida. É isso que você tem que entender. Hein? Então, como que era Cristo? Cristo ele era uma pessoa depressiva? Cristo era uma pessoa que tinha problemas emocionais? Como que era Jesus Cristo? E como que eu descubro para ser igual a Jesus? Como que eu sou igual a Jesus? Como que eu faço para ser igual a Cristo? Uma vez eu estava lendo o texto de 1 Coríntios capítulo 11, ao qual Paulo fala que você deve ser imitador dele, de Paulo, que ele era imitador de Cristo. A autoridade que Paulo tinha para falar sobre isso, para ser imitador dele, era muito forte, que Paulo ele era imitador 100% de Jesus. Ele sabia o que Jesus fez, ele tinha a comunhão plena, mas para ser seguidor de Cristo, para servir a Cristo, para ser imitador de Cristo, Paulo precisava conhecer Jesus. E não é à toa que ele conheceu muito a Cristo. A história de Paulo conta que depois que ele se rende a Jesus, que ele se converte, ele fica 3 anos no anonimato. E ali eu creio que aqueles 3 anos que ele passa ali na Arábia é justamente um fator primordial para o ministério dele, ao qual Cristo estava o moldando para que ele pudesse ganhar as pessoas para Jesus. Amém? Então você precisa entender que para mim seguir a Jesus eu preciso ser imitador. E para mim ser imitador de Cristo eu preciso conhecer, me aprofundar, saber quem é Jesus. E como que eu sei quem é Jesus? Como que eu me aprofundo sobre Jesus Cristo? É lendo a palavra, é se aprofundando na palavra, é orando. Então o primeiro passo é você buscar a Deus por intermédio da palavra dele. Amém? Você a se aprofundar na palavra, você estudar a palavra. E o segundo passo é você buscar a Ele em oração, é você orar, é você adorar, é você exaltá-lo, porque Ele pode fazer tudo por você, em nome de Jesus. É isso que a gente precisa entender. Quando nós entendemos sobre isso,
hein? Que nós devemos ter isso na nossa vida, que nós devemos obter conhecimento diante de Deus, que nós devemos saber quem é Deus, que nós devemos saber quem é o Senhor, então a nossa vida começa a ser uma vida totalmente diferente. Hein? Por quê? Porque quando você conhece o dono da vida, você começa a ter a mente de Cristo. O próprio apóstolo Paulo vai falar lá em 1 Coríntios capítulo 2, ele vai falar sobre ter justamente a mente de Cristo. Bem, nós precisamos ter a mente de Cristo. E qual foi a mente? O que Cristo passou? A mente de Cristo. O que era Cristo? Cristo, ele era amor. Cristo, ele amava. Cristo, ele pega 12 homens, vamos dizer assim, que eram perturbados, e Cristo consegue fazer desses 12 discípulos dele, seguidores dele, pessoas transformadas. É isso que Jesus fez com os 12 apóstolos. Principalmente com os 3 principais que nós conhecemos, que é Pedro, Tiago e João. Foram os 3 que tiveram acesso mais às obras de Deus, aos mistérios de Deus. Foram eles que tiveram esse acesso, mas para eles chegar a esse ponto, eles tiveram que ter essa comunhão, tiveram esse conhecimento de Deus. E não é à toa que quando eles estavam com Cristo, eles não eram totalmente convertidos. Amém? Porque eles só se renderam a Jesus quando desce realmente o Espírito Santo e quando começa a ter o arrependimento. Pedro se rende a Jesus quando ele se arrepende. Amém? Quando ele se converte realmente, quando ele se arrepende do que ele havia feito. Amém? Mesma coisa, Tiago e João também começam a servir a Cristo. João, a Bíblia fala que ele era o apóstolo do amor, não é? Porém, tem um período da Bíblia, tem um fato da Bíblia que ele queria lançar fogo sobre os samaritanos porque não queriam receber a Jesus. Então, olha só quem que Cristo estava ao seu lado e conseguiu fazer desses, pelo menos os 11, porque o 12º, infelizmente, preferiu não servir a Deus, preferiu não se arrepender daquilo que ele havia cometido. E então vamos dizer que foram 11 homens que realmente tiveram suas vidas transformadas. Por quê? Por Jesus Cristo. É isso que você precisa entender. Então seguir a Cristo é você analisar o que Jesus fez, o que Jesus faz, como que Jesus andou aqui na Terra. E durante anos na minha vida eu fiquei pensando, falei, mas como que nós, seres humanos, conseguimos imitar um ser que é considerado como Deus aqui na Terra? Como que nós podemos fazer isso? Não é? E aí eu comecei a entender, por intermédio de muita oração, por intermédio de muita busca, Deus começou a me mostrar o seguinte: você não vai estar imitando um Deus. Amém? Porque se você imitar um Deus, você será semelhante ao Deus. E nisso, por ser humano, é impossível disso ocorrer. Mas você vai estar imitando a figura carnal de Jesus. É isso que eu falo para você. Imite a figura carnal. Como que Cristo agiu aqui na Terra. Como que Cristo agiu aqui nesse mundo, em nome de Jesus. Amém? Então, quando você começar a segui-lo, quando você começar a conhecer Ele e a saber quem realmente Ele é, então você pode ter certeza que a sua vida vai ser uma vida totalmente transformada em nome de Jesus. Amém? É isso que a gente precisa ter dentro de nós. É isso que nós precisamos examinar. Hein? Então, nós precisamos entender que por que nós passamos por lutas? Cristo passou por lutas também, passou por perseguições. Jesus não isentou nós de termos isso. Amém? Por que ele passou por luta? Por que ele passou por dificuldades? Porque esse mundo não pertence a ele. E a mesma coisa que ele ensina a nós, esse mundo não nos pertence mais. Amém? Esse mundo não está mais ao nosso alcance. Amém? Esse mundo pertence ao maligno, ele jaz do maligno. Esse mundo só vai voltar a pertencer a nós quando Cristo voltar pela segunda vez e tiver uma reformulação nessa terra. Aí sim, nós voltaremos a herdar essa terra. Nós voltaremos a ter o domínio que foi tirado de nós por causa do pecado. Nós voltaremos a ter em nome de Jesus. Mas isso é somente com a segunda vinda de Cristo. Então é isso que você tem que entender. O que está preparado para nós é o céu, é a glória, é a bênção de Deus. Hein? E é por isso que se torna tão difícil seguir a Jesus. Por quê? Porque Jesus tinha alguns princípios. E esses princípios que é difícil seguir. Esses princípios que é difícil imitar. Amém? Porque os princípios de Deus, ele vai na contramão dos princípios da carne. Ele vai na contramão daquilo que a gente acha que é certo e o que é errado. Por isso que o apóstolo Paulo ele vai falar, você quer ver? Olha só como é que é interessante. O apóstolo Paulo vai falar em Romanos, capítulo de número 7. Abre lá em Romanos 7.
Porque os princípios de Deus, ele é diferente dos princípios do mundo. Então, capítulo 7, olha só como é que é diferente, né? O mundo nos ensina a odiar o inimigo. Jesus ensina a amar. O mundo ensina a nós a pagar com a mesma moeda aquilo que aquela pessoa fez com a gente. Jesus, ele nos ensina a mostrar para a pessoa que nós somos diferentes. Então, o princípio de Cristo, se você pegar os valores de Jesus, é totalmente diferente dos valores que nos leva a cometer o erro, a cometer o pecado. Bem? E era essa luta que o apóstolo Paulo tinha. Olha só o que o apóstolo Paulo fala em Romanos capítulo 7 e o versículo de número 18. Olha só. Olha o que ele vai dizer aqui. Ó. Eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita bem algum. Então olha o que ele começa a dizer. Ou seja, na minha carne não tem bem. É só o mal. Não habita bem algum. Com efeito, o querer está em mim, mas não consigo realizar o bem. Pois não faço o bem que eu quero, mas o mal que não quero, esse faço. Olha o versículo 20. Ora, se eu faço o que não quero, já não o faço eu, mas o pecado que habita em mim. Um pecado que está em mim, o pecado, a carne, faz com que você cometa o erro, faz com que você cometa o pecado. Por isso que Cristo fala para você renunciar. Hein? Por isso que seguir a Cristo é muito difícil, porque a tua carne está mostrando para você o que você precisa fazer, o que você tem que fazer, porque a carne ela é assim, ela vai mostrar as coisas que preenchem ela. Amém? E aí o apóstolo Paulo ele vai falar mais. Mas o pecado que habita em mim, acho então esta lei em mim, que quando quero fazer o bem, o mal está comigo. Então Paulo tinha essa luta dentro dele, pois segundo o homem interior tenho prazer na lei de Deus. Ou seja, o homem que estava dentro dele, o espírito que estava dentro dele, tinha prazer nas coisas de Deus, tinha prazer na obra de Deus, mas a carne, ela tinha prazer nas obras da carne. E aqui que se torna difícil de seguir a Jesus. Se torna difícil por quê? Porque Cristo, quando nós resolvemos seguir a Ele, quando nós resolvemos saber quem é Ele, quando nós descobrimos quem é Ele, então nós começamos a enxergar que as coisas que nós cometíamos, que os erros que nós fazíamos, que as coisas que nós fazíamos ali, eram coisas que estavam nos levando ao mal, ao perigo, ao inferno. Então quando você recebe a Cristo, essas escamas caem dos seus olhos e você começa a enxergar o mundo espiritual de uma forma diferente. Porém, não é apenas, como eu falei, repetindo, levantar as mãos e se batizar para receber a Cristo. Há uma luta constante dentro de nós para que nós possamos seguir a Cristo. Havia uma luta constante no apóstolo Paulo para que ele pudesse continuar seguindo a Cristo. Amém? Havia uma luta constante em Jesus, por isso que Jesus estava sempre orando, por isso que Jesus estava sempre buscando a Deus, porque ele precisava ser fortalecido para vencer essa carne. Por isso que ele fala assim, ó, no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, porque eu venci o mundo. Jesus ele tinha propriedade em falar nisso, ele tinha propriedade em falar porque ele conseguiu vencer as artimanhas de Satanás. E como que ele conseguiu vencer? Primeiro lá no deserto quando ele é tentado, depois no Getsêmani, quando ali a pressão da carne começa a pressioná-lo e ele começa a suar sangue e o emocional dele começa a ser abalado naquele instante. Mas a Bíblia fala que quando ele se levanta justificado, ele se levanta sabendo o que ele deveria fazer, ele se levanta liberto daquela aflição, daquele mal que estava assolando a carne dele. Amém? E aí ele começou a entender, como ele já sabia, como ele já tinha esse entendimento de que realmente ele precisava passar por aquilo para que nós pudéssemos chegar ao reino de Deus. Amém? É isso que você precisa entender. Da mesma forma que ele foi para o matadouro, como ovelha para o matadouro, e se sacrificou por nós e morreu na cruz por nós, da mesma forma nós precisamos ter essa consciência de cada dia nós nos mortificar, de cada dia nós caminharmos para o matadouro, para morrer para o mundo e viver para Cristo em nome de Jesus. É isso que a gente precisa na nossa vida.
É isso que nós precisamos em nosso coração. É isso que nós temos que ter dentro de nós, em nome de Jesus.